Dois assuntos pra gente discutir hoje. Primeiro, o Brasil está financiando a ditadura, quer dizer, democracia relativa do Putin e a guerra na Ucrânia via importação de diesel e combustível. Eu vinha falando disso há um bom tempo, mas um dado recente do Itaú ajuda a escancarar muito bem o que está acontecendo aqui. E segundo, fuga de capitais no Brasil. A gente já teve algumas dezenas de bilhões de reais fugindo esse ano e ainda tem muitos motivos para isso ficar ainda mais forte. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Roda a vinheta. Eu tava na dúvida em qual dos dois temas eu fazia hoje, eu falei, eu vou fazer os dois, enfim. E desculpa que eu fiquei 7 ou 8 dias sem gravar, mas a gente tá focando em várias coisas aqui, eu tive que priorizar, eu acabei despriorizando vídeos. E eu também tô tentando perder, eu já falei isso, eu sei. E às vezes eu tenho de vontade de me jogar numa parede consistentemente até o trauma cranial mudar a forma que eu penso, mas eu tô tentando largar essa ideia de que todos os vídeos tem que ser algum argumento gigantesco e tudo mais, e não, a gente pode pegar essas pequenas coisas e fazer uma discussão e colocar libertarianismo dentro disso e tá tudo bem. Assim, ok, então, mas vamos entender. Primeiro, o caso da Rússia. Isso voltou na minha cabeça em manchetes porque a gente teve eleições na democracia relativa lá na Rússia, onde o Putin foi reeleito com 87% dos votos após prender o seu principal oponente político, o Navalny, e daí o Navalny morreu na cadeia. E daí a esquerda teve uma passada de pano ali de dizer, não, mas calma, veja bem, não é que ele foi assim, assassinado, ele só assim, não, ele só foi arbitrariamente preso por expor que o Putin é um corrupto e mandado para uma prisão na Sibéria com nenhum apoio de saúde nem nada, e daí ele morreu. Mas é culpa dele que não teve o mindset da saúde. Totalmente um acidente. Se fosse alguém de esquerda, não, aí é assassinato, genocídio e tudo mais, mas é o Putin, tudo bem. E outra coisa que eu queria apontar é que é absolutamente fascinante como o PT, o Lula e a esquerda têm essa fascinação com o Putin, sendo que ele é claramente um fascista. Assim, os caras... Se você tomar leite aqui no Brasil, você é um nazista, ok? Já teve essa discussão. Mas o Putin vai lá e persegue minorias, persegue LGBTs, monta uma ditadura, censura, tem uma ideia toda de moral e visões de sociedade, inclusive visões religiosas, que são criadas pelo Estado na figura de o seu ditador e são obrigatórias perante a nação para valorizar a glória da nação e tudo mais. Isso pode ser um pouco estranho isso, né? Imagina que ligariam os alertas. E também tem todo um controle indireto da economia, porque a diferença entre comunismo e fascismo economicamente é que o comunismo abole a propriedade privada e o fascismo fala, não, vocês podem ter aí no papel alguma coisa, mas no final quem manda aqui sou idiota, tem o teu nome aí que você é dono da empresa e eu só decido tudo que você faz. Mas tem uma coisinha aí. Então você tem todo esse controle da economia, o que basicamente é o melhor exemplo de fascismo no mundo hoje, e o Lula vai lá lamber ele constantemente. E não só isso, manda dinheiro pro cara. E eu quero aproveitar essa situação da eleição do Putin, da reeleição do falcatrua gigantesca, para relembrar as pessoas disso. Nós brasileiros estamos ajudando a bancar isso. E não me venha com, mas é mais barato, eu já chego nesse argumento, mas teve esse levantamento aqui, um gráfico na tela para você, do Itaú, que mostrou as importações de diesel do Brasil e as cores são os diferentes países. Laranjão é a Rússia. Então logo o Lula assume, a importação de diesel russo dispara. Se você somar todo o valor importado em 2023 dá em torno de 25 bilhões de reais, e se você colocar também as importações de petróleo, dá um total de 40 bilhões de reais que nós importamos de combustíveis da Rússia, e esse dinheiro foi para o Putin para bancar a guerra dele. Enfim, nós estamos ajudando isso. E esse gráfico deixa muito claro que a demanda é a mesma. A gente sempre importou, a gente sempre teve essa necessidade, por causa de vários motivos, de que a exploração e refino de petróleo no Brasil foi atrasado por um monte de intervenção estatal em cima e todos os escândalos de corrupção, a gente poderia ter um mercado melhor, mas não tem. Mas tomou-se a decisão de, ao invés de importar de outros países, importar da Rússia. Mas por que é mais barato? Primeiro, eu fico muito decepcionado com libertários, moralmente, quando eu ouço esse argumento, porque assim, eticamente... Livre mercado, devia poder comprar de quem eu quero e tudo mais. Beleza, bicho, você não vê nenhum problema na ideia de financiar a segunda maior ameaça para a liberdade do mundo hoje? Porque a primeira é a China, óbvio. Agora, o Putin... Deixa eu te contar a história da Geórgia. A Geórgia, quando saiu da União Soviética, se tornou uma cleptocracia, ou continuou uma cleptocracia, né? Porque a União Soviética também era isso. Em 2002, eles conseguiram fazer reformas e se tornar um país muito liberal. Eles combateram a corrupção e eles começaram a se tornar um país muito mais livre. O Putin viu isso e invadiu. Deixa eu deixar a coisa um pouco mais gráfica. Ele mandou tanques e bombas e soldados com fuzis
para invadir o país e matar gente pelo crime de se tornar um país mais liberal. É isso que a Rússia é. É isso que o Putin é. É isso que ele faz. E é isso que nós estamos financiando. A Ucrânia... A Ucrânia estava se alinhando mais com a Europa, que tem os seus problemas. Mas que o Macron é socialista. É melhor. Existem duas opções. Você imaginaria que essa discussão de 2022 ainda estaria fresca na cabeça das pessoas. Existe picolé de limão e picolé de bosta. Mas o Macron é picolé de limão. Mas o Olaf Scholz é picolé de limão. É pra alinhar com a ditadura, então. A Ucrânia estava se aproximando da Europa e por causa deste crime eles foram invadidos. E centenas de pessoas, de milhares de pessoas, morreram e ainda serão mortas por causa disso. E é isso que nós estamos financiando. Eu fico extremamente decepcionado quando um libertário fala assim, mas é mais barato. Tipo, você não vê nenhum problema com financiar isso, com ajudar a estar dando gigantescos recursos financeiros para um regime que dedicadamente vai perseguir e matar quem defende liberdade. E aí eu pergunto até assim, a gente tem o Catarse aqui do Ideias Radicais, tipo, 30 pila por mês você pode ajudar aqui um projeto que tá ajudando a espalhar libertarianismo pelo Brasil de várias formas diferentes. Aí o cara não doa pra isso, mas acha legal mandar dinheiro pro Putin, tipo, tá tudo bem, sabe? Você pode fazer isso, eticamente, ok. Eu só tô dizendo assim, você não vê nenhum problema. A tua bússola moral não se incomoda com isso, assim, você não acha que tá, não, ok. Vamos. Não tente mais fazer um argumento comigo na sua vida, tá? Por favor. A outra coisa interessante é a hipocrisia da esquerda, porque imagina que não fosse a Rússia, imagina que fosse Israel. Imagina que fosse isso. Imagina que por algum motivo Israel tivesse uma gigantesca produção de petróleo e diesel, ok? Você acha que o Lula ia olhar e falar, não, mas Israel tomou umas sanções aí e tudo mais, mas, pô, tá mais barato. Nossa, até caiu um raio quando eu falei disso. Caramba. Mas Israel tomou umas sanções aí e tudo mais, mas não, a questão deles com a Palestina aí é a questão com eles, entendeu? Eu acho que eu só vou comprar o diesel aqui que é mais barato de Israel. Você acha que o Lula ia falar isso? Você sabe que não. E o terceiro ponto é assim, mas é mais barato. Longo prazo tem consequências. Quais são os custos? Qual é a consequência de longo prazo do Brasil se alinhar com ditaduras? Porque eu tava nos Estados Unidos, eu tava em Washington, dentro da LibertyCon, que é um dos maiores eventos internacionais de liberdade no mundo, quando saiu a notícia da Financial Times que o Brasil tinha mandado 40 bilhões de reais, importado 6.000% mais de diesel russo. E muitas pessoas viraram pra mim e falaram, ô brasileiro, porra é essa? Isso tem consequências. O Brasil vai sofrer com isso. E junto o quadro, ok? Passação de pano pro Hamas. Entrar junto no BRICS com o Irã. Importando petróleo russo. Passando pano pra democracia relativa da Venezuela. Bicho, existem vários universos onde daqui a alguns anos nessa história o Brasil toma sanções. Ou começa a tomar consequências econômicas extremamente graves. E mas estamos dando uma economizadinha no diesel agora. Você realmente acha que existe um almoço grátis nisso aí? Desculpa. O que incidentalmente me leva ao segundo ponto, que é... Vocês notaram que tem um patrocinador novo no canal? Não era o segundo ponto, mas a gente tem agora um patrocinador novo que é a Blocktrends, que eles têm uma plataforma agora de cursos sobre criptomoedas. São dezenas de horas de cursos. Você que é iniciante, você tem coisas pra aprender lá. Você que é um intermediário, você tem coisas pra aprender lá. E isso é uma coisa que eu tô feliz de ter agora, porque... Eu sei que vários de vocês querem aprender sobre isso, especialmente agora que nós temos um mercado de alta. Eu não tenho tempo para fazer todo esse conteúdo e eu acho que tem que ser feito por especialistas. Eu gosto disso e tudo mais, mas eu não sou um absoluto especialista nisso. Mas eles são. E não só isso, dentro do programa deles, eles também têm relatórios de vendas. Então você olha e fala, eu deveria comprar, eu deveria vender, o que está acontecendo aqui, qual que é o momento do mercado... Subiu 30%, caiu 30%, o que eu deveria fazer? Eles têm esses relatórios diários lá que te ajudam a tomar boas decisões. Então, se você quiser ver o link dos caras, Domi, coloca o QR Code aqui para as pessoas poderem escanear, quem é fácil, porque nós estamos no ano 2024, a tecnologia existe, e o link também vai estar na descrição do vídeo. Mas, indo para o segundo assunto de fato nosso lá, estamos tomando fuga de capitais no Brasil. Nenhuma surpresa, mais de 20 bilhões de reais já saíram em 2024 e a tendência é que isso continue. Tem vários motivos. Você tem o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, eu já vou explicar isso, mas você também tem outras consequências que estão acontecendo, que eu acho que são as mais diretas, que não só é
Brasil passando pano para a ditadura e começando a se alinhar com gente absolutamente inaceitável, mas também interferência na Petrobras, interferência na Vale, tentaram colocar o Guido Mantega como CEO da Vale. Meu, um negócio absolutamente bizarro. A nível de conselheiro da empresa renunciar. Falar, cara, quer saber? Eu tô fora dessa porcaria aqui. Virou palhaçada. E, detalhe, isso não é uma coisa que é conhecida de acontecer na Vale. E já teve muita patifaria na história do Brasil. Então imagina o que esse cara viu, certo? Depois você tem todas as interferências na Petrobras. Inclusive petróleo agora está em alta. Petroleiras pelo mundo inteiro estão ganhando valor, exceto a Petrobras, porque teve toda essa interferência em dividendos, em mais várias outras coisas que estão acontecendo dentro da empresa, e a gente sabe que vai vir novos acordos. Teve agora novo leilão da Abreu e Lima, que você olha e fala, sim, isso aqui vai dar muito certo, né? Lógico. Mas não só isso, você também tem a competição de outros países, antes da gente só ir para o diferencial de juros. Vamos lembrar o seguinte, gráfico na tela aqui para você, o ETF de Brasil. Desde que o Lula foi eleito, o ETF, Exchange Traded Fund, de Brasil, já corrigido para dólar e tudo mais, por isso que eu gosto de usar ETF e não bolsa e não Bovespa e essas coisas assim, basicamente ficou de lado, basicamente nenhuma valorização. Agora, olha para você aqui, o ETF da Argentina, desde a eleição do Javier Milei, uma alta de em torno de 25%. Então, você tem agora a Argentina sendo um bom destino de investimentos, você tem vários outros países que estão fazendo esse esforço. O Brasil está fazendo um esforço para não ser um bom destino de investimentos. Então, quem tem grana tá olhando para cá e falando, cara, vocês estão interferindo em todos os estatais, usando todo o mercado, voltou a corrupção, a percepção de corrupção subiu, vocês estão lambendo o ditador para todo lado, enquanto isso eu tenho o Javier Milei do outro lado da fronteira, com vinho bom, chorizo e falando que eu, empresário, sou a solução do país e eles, políticos, são o problema. Bicho, quem não decidiu ainda tá demitido da Asset, vambora, realoca pra lá, cara. Não é um conceito complexo. E o Brasil insiste em ir nesse caminho. Por isso que eu achei que esses dois assuntos fazem sentido. Agora, por último, para explicar esse problema do diferencial de juros e também consequências que podem acontecer para o Lula. Mas a puxada principal de dólares para fora do Brasil é por causa dos juros americanos, certo? O que acontece? Tem os juros que são pagos pelo Banco Central lá e os do Brasil. E os do Brasil vão ter que ser mais altos, porque o Brasil não é um país sério, o Brasil tem riscos e o Brasil tem risco de capital. Então você tem risco da desvalorização do real, então quando você investe você pode tirar menos quando você sai. Então você tem esse diferencial. Esse diferencial é o custo do que o risco do Brasil apresenta. Então, se os juros nos Estados Unidos subirem, esse diferencial reduz, então agora o Brasil vale menos a pena, vale mais a pena você alocar dinheiro lá fora. Se esse gap aumenta, vale mais a pena colocar dinheiro aqui. É por isso que os juros sobem no Brasil quando nós estamos em situações difíceis, para reter capital. Senão nós vamos ter problemas, certo? E o que aconteceu é que a inflação está vindo acima do esperado nos Estados Unidos, o que gera expectativas de que cortes de juros serão menores ou demorarão mais para acontecer ou serão mais lentos ao longo do tempo, o que atrai mais capitais. Essa é a tese principal que está sendo colocada. Ela é uma tese forte? Sim. Agora tem todos esses fatores também que eu estou colocando para você, porque se isso fosse só guiar o mundo inteiro, a Argentina não estaria subindo, a Argentina não estaria aumentando suas reservas. Então tem alguma outra coisa no mapa aí, certo? Agora, esse diferencial é importante, e vale lembrar, o Lula quer descer juros no Brasil na canetada, só que isso faria uma fuga de valores ainda maior, isso desvalorizaria o nosso dólar ainda mais, isso nos geraria ainda mais problemas, e vale lembrar que caso ele aumente o gasto público, o que ele quer fazer, eu adorei essa manchete que era o Brasil está em déficit e o Lula quer licença para gastar mais, quer dizer, se ele gastar mais, o que acontece? Você tem uma quantidade X de crédito disponível na economia. Se o Brasil, país, União, gasta mais, ele vai engolir mais disso. Então, menos crédito ficará disponível para o resto da economia, que é o setor privado. O que vai aumentar os juros para eles, o que desacelera a economia. Então, isso é ruim no geral. Então, assim, isso tem consequências para todo lado. Isso tem vários problemas que podem ser encontrados nos próximos anos em termos de desacelerar a economia brasileira, de tirar fundos daqui, e vai gerar uma desaceleração econômica. Não sabemos de quanto, ninguém está calculando uma crise aqui, alguma coisa, mas vai ter consequências. E em cima disso, o Brasil insiste em ser o país que não quer saber do seu dinheiro e que quer ficar lambendo o ditador. E se você tá puto com isso, não aguenta mais essa história, deixa eu lembrar você que temos aqui uma empresa parceira que é a SET. A SET te ajuda a sair do Brasil e otimizar o seu pagamento de impostos ou até zerar isso. Então, se você quiser saber países onde você pode viver muito mais livremente, não só em termos tributários, mas em termos de educação, em termos de direitos de armas, de expressão, em termos de direitos de movimento e várias outras coisas, você pode chamar a gente.
Você pode receber uma consultoria, se você quiser. A gente tem esses produtos para pessoas e para empresas, em que a gente vai analisar a sua vida, entender o que você faz, de onde que vem o dinheiro, o que acontece aqui, e te dar as melhores soluções ou combinações de países para resolver isso. E também agora a gente tem maiores serviços de residência em outros países, especialmente residência na Argentina e Paraguai. Essas têm saído bastante. Paraguai, eu acho que o presidente do Paraguai ainda tem muito a agradecer ao Lula, mas está saindo muito bem. Então, se você quiser ajuda nesse processo para fazer esses vistos para outros países, vistos de todos os tipos, a gente também tem isso. Se vocês quiserem tirar dúvidas, a equipe da SETI também está disponível lá no site para atendimento, mas eu acho que por esse vídeo é isso. Eu vou ter que pedir pra Domi depois controlar o brilho, né? Porque tô quente aqui, tá meio suado, vai parecer que eu tô pálido, morrendo aqui, craque, eu venci, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.